Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Caras Bem-Estar. Pietra Mesquita por aqui, hoje recebendo Thaisa Malamã, que é cirurgiã dentista, e eu vou ler pra vocês que o currículo é grande, especialista em harmonização orofacial e ortodontia e ortopedia dos maxilares. Acertei, Thaisa? É isso mesmo, Pietra. Ó, queria te agradecer por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. A gente vai falar sobre um assunto muito importante, gente, que é realmente a harmonização orofacial. Exatamente. Muitas pessoas não sabem do que se trata, porque tem a questão da harmonização facial, né, orofacial, a gente vai saber um pouquinho. Sim. Mas queria te agradecer por estar aqui com a gente, é um prazer. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Bom, vamos bater o papo? Vamos. Vamos falar então sobre a harmonização orofacial? Vamos falar. A minha primeira pergunta, o que é a harmonização orofacial? Então, a harmonização orofacial é uma especialidade odontológica, então é errado falar harmonização facial. É orofacial, que visa o equilíbrio da face, o equilíbrio tanto estético quanto o funcional. Então, a gente precisa, além de fazer procedimentos estéticos, né, preenchedores, bioestimuladores, a gente precisa entender o que o paciente funcionalmente precisa. Então, mordida, projeção de mandíbula, maxila, e fazer um planejamento de acordo com a mordida e o sorriso do paciente. Tá, então a questão da harmonização facial e orofacial é bem diferente. Você pode explicar pra gente essas diferenças? É bem diferente. Na verdade, a harmonização facial, ele não existe. O termo é harmonização orofacial, exatamente. Porque é uma especialidade, como eu disse, odontológica, e só nós, cirurgiões dentistas, temos essa especialidade na nossa área. Então, como eu falei, a gente visa o equilíbrio do sorriso, o funcional, para ir para o estético. Entendi. Então, é uma análise toda funcional do nosso paciente, uma análise de perfil, uma análise de musculatura, esquelética, enfim, engloba muitas outras coisas para poder sim trazer um embelezamento, vamos dizer assim, do nosso paciente. É engraçado, porque eu fui pesquisar sobre o assunto e na internet estavam falando que a harmonização orofacial é uma subcategoria da harmonização facial. Então isso é totalmente mito. Isso é totalmente mito, isso não existe. É totalmente ao contrário, digamos assim, por conta da orofacial que tem a harmonização facial. Exatamente, Pedro, que aí falaram da harmonização facial, mas é orofacial o termo correto. Tá, e a questão dessa diferença, né, você já explicou um pouquinho, mas eu queria até saber em relação ao procedimento mesmo, assim, os produtos, os procedimentos são os mesmos ou tem essa diferença? São bem parecidos, são bem similares, mas como eu falei, a gente também cuida do intraoral. Então, o que é tão importante na face quanto o sorriso, não é mesmo? O nosso cartão de visitas. Então, tudo que a gente faz, todo o planejamento que a gente trata com o paciente, que a gente estabelece de procedimento, é visando o sorriso, a musculatura e toda a função esquelética do paciente, para a gente também não descaracterizar o paciente no sorriso, na amplitude do sorriso, na abertura. E em relação aos benefícios disso tudo, a gente estava conversando aqui antes que não é só a questão estética, né? Tem toda uma questão da saúde mesmo. Você falou sobre a questão da mandíbula, sorriso e tudo mais, mas eu queria que você entrasse mais a fundo sobre esse assunto. Quais são os benefícios realmente dessa harmonização? Os benefícios da harmonização é você trazer um embelezamento para o seu paciente, mas com naturalidade, que combine com a face dele. Então, como eu sou também especialista em ortodontia e ortopedia, que foi a minha primeira especialização, a gente terminava os casos de ortodontia com um paciente totalmente reabilitado, vamos dizer assim, e aí faltava projeção de queixo, então faltava uma projeção de zigomático, alguns pontos que trariam mais embelezamento para a face. Então, o benefício dela é exatamente isso. Depois que a gente equilibrou toda a função do paciente, a gente ainda traz um embelezamento com pontos característicos e específicos que o paciente se olha no espelho e fala assim, eu estou me sentindo muito mais bonito. Sim. E aí, por isso que esse é o diferencial. A gente junta, né, o estético com o funcional. Então, traz muito mais credibilidade e benefício para o paciente. O paciente volta depois da consulta e fala, estou me sentindo muito mais bonito, muito mais feliz. E isso é transformador. E não só mais bonito, né? Mas assim, poxa, com uma mordida melhor, não tô sentindo mais dor. Exatamente, a gente melhora a respiração do paciente. É importante a gente falar sobre isso também, porque eu coloquei aqui alguns benefícios para a saúde da harmonização orofacial. Eu vou começar com restauração da mastigação. Sim. Como que funciona essa restauração da mastigação? Então, quando a gente
consegue deixar o paciente equilibrado esteticamente e funcionalmente, ele consegue deglutir melhor, respirar melhor. Então a gente melhora a qualidade de vida do nosso paciente, tratando ele antes de fazer os procedimentos estéticos. Então a mastigação é como quando, por exemplo, você tem a boca assim. Exatamente. É a gente isso. tem classificações de mastigação, não diria mastigação, classificação de mordidas do nosso paciente. Perfeito. Então a gente tem a mordida classe 1, que é uma mordida onde ele encaixa certinho, tanto a maxila quanto a mandíbula. A gente tem a classe 2, que a gente tem uma projeção maior de maxila. E a gente tem o classe 3, o paciente classe 3 tem uma projeção maior de mandíbula. Então, isso funcionalmente falando, tem milhares de, como que eu posso dizer? Procedimentos? Não, tem milhares de consequências ósseas para o paciente. Então, ele não respira bem, ele não deglute direito, ele não consegue ter uma lateralidade de mastigação perfeita, a musculatura fica hipertrófica. Então, são vários A questão fatores. do bruxismo também tem, né? Exatamente, são vários fatores que interferem. Então, a gente precisa restabelecer esse equilíbrio funcional e estético para depois a gente trazer esse embelezamento. É engraçado porque tem gente que tem uma mandíbula avantajada assim e a gente precisa da cirurgia ortognática. Então, hoje em dia, até uma questão muito interessante que você trouxe, Pietra, que os pacientes chegam no consultório e falam assim, doutora, eu não quero ir para uma cirurgia ortognática. Que é bem... Porque é muito invasivo, exige um downtime do paciente de voltar para o trabalho, enfim. E a gente precisa conscientizar o nosso paciente que não é só o estético. A cirurgia é indicada para o funcional, para ele voltar a estabelecer toda uma questão de musculatura, de esquelética, para depois a gente fazer procedimento. Então, eu não vou no meu consultório corrigir uma classe 3 com uma harmonização orofacial. Então tem que ir mais profundo nesses casos. Exatamente, precisa entender mais e condicionar mesmo, falar para o paciente os benefícios a longo prazo de uma cirurgia. É caso a caso, né? Exato. É caso a caso. Também tem outro benefício aqui que eu separei. Redução de dores de cabeça e na articulação da mandíbula, acho que você já comentou. Estímulo da respiração pelo nariz. Isso também acontece? Isso também acontece. Porque um paciente que é respirador bucal, a gente consegue melhorar também. Olha que... O respirador bucal, ele dorme mal. Ele tem secura, né, da região da boca. Dos lábios. Né? Exatamente. Então, é um paciente que já tem uma dificuldade de respiração. E a gente consegue, através da ortodontia, melhorar muito essa condição do paciente. Às vezes, sim, uma ortognática, não tem como fugir. E aí, sim, depois a gente faz o estético do paciente. E aí, com o estético, por exemplo, fazendo uma rinomodelação, que é um ácido hialurônico na região do nariz, a gente consegue até fazer com que o paciente respire melhor, porque a gente levanta a ponta nasal. Não é invasivo nem nada, é uma coisa mais... Não é invasivo, não é invasivo. Aí é super tranquilo, não. Óbvio que não, né? Precisa entender muito de anatomia. Mas é melhor. Mas é, exatamente, mas mais cirúrgico. Tá, agora aqui a outra. Aumento do sucesso de colocações de implantes. Exatamente. Me explica sobre isso. Quanta coisa, né? Olha como abrange, olha como é rica a nossa área. É muita coisa mesmo. Exatamente. Quando o paciente vai colocar um implante, ele tem uma hiperfunção de musculatura, por exemplo, mastiga muito forte, bruxismo, a gente consegue vir com uma toxina botulínica, aplicar no músculo masseter, no músculo temporal, para ele não ter esse apertamento muito forte e aí sim ter uma acomodação melhor do procedimento, exatamente, da implantodontia. As pessoas não sabem disso. As pessoas não sabem disso. Isso é muito legal. E Pietra, desculpa te interromper, mas você comentou da toxina botulínica para bruxismo e apertamento. É muito legal a gente alertar as pessoas que a toxina botulínica, ele é um coadjuvante, tá? O bruxismo, a ATM, ele é um problema do sistema nervoso central. Então, ele é um coadjuvante no sentido de a gente não pode tratar o nosso paciente com toxina botulínica. Ele precisa fazer o uso de placa miorrelaxante, ele precisa fazer tratamento psicológico para depois, numa ajuda, a gente usar a toxina botulínica. É como se fosse um auxílio. Exatamente. Ele não é e não deve ser o tratamento de eleição. Perfeito. Vamos você falar sobre isso, que as pessoas geralmente pensam que colocou ali a toxina, já resolveu, já tá tudo certo. Não, lembrando que são músculos de mastigação, a gente precisa que eles sejam fortes. E a longo prazo a toxina botulínica enfraquece essa musculatura. Então precisa pensar e fazer com muita cautela esse procedimento, não é um procedimento assim todo mundo pode fazer. Perfeito. Agora, como que é feita essa harmonização orofacial? Você pode explicar pra gente detalhadamente, assim, porque a gente conhece a harmonização facial, mas a orofacial
são várias áreas, né? São Então, várias como áreas. que é feito? Sim. Então, o que eu peço pro meu paciente? Eu sempre peço uma foto de frente, de perfil, eu faço uma análise facial, eu entendo o histórico, faço uma anamnese do paciente, de tudo que ele fez, se ele usou o aparelho, se ele não usou. Peço para ele o histórico de toda essa ortodontia, ortopedia que ele fez, para ir fazer o planejamento. Então, olha, eu já corrigi tudo, tá tudo certo. Então, olha a amplitude do sorriso, olha o paciente em repouso, quanto que ele tem de exposição gengival, se ele não tem. Tudo isso, todos esses detalhes são extremamente importantes para a gente ter sucesso no tratamento final. Perfeito. Então é uma análise bem minuciosa mesmo das características e do histórico do paciente. E os procedimentos usados? Os procedimentos, aí tem um... Tem um monte. Aí vem a lista da Thaís. Exatamente. Aí tem toxina botulínica, tem os preenchedores, tem bioestimuladores de colágeno, tem ultrassom microfocado, aí a gente tem uma... Nossa senhora. É bem abrangente, exatamente. Assim. E vai de caso a caso? Vai de caso a caso, com certeza. Dói? Todo mundo pergunta isso. Isso dói? E vou te falar, eu fui pesquisar sobre a pauta e uma das perguntas que é mais pesquisada todo mundo fala. Dói. Isso dói. Então, a gente faz tudo com anestesia intraoral. Tá. Então, é muito confortável para o paciente. Eu até, inclusive, falo isso pro meu paciente. Olha, se você está sentindo dor, tá errado. A gente está em alguma região anatômica errada, você precisa estar o mais confortável possível. Então é um procedimento que é muito tranquilo. Costumam dizer mais sobre a toxina, por incrível que pareça, sobre o Botox, né? O famoso Botox. São várias picadinhas. Esse é mais chatinho, mas é muito rápido. Parece agulhas entrando no seu rosto, não é tão confortável. Exatamente. Depois você vê o resultado, é tranquilo. Depois calma, espera, confia no processo que vai dar tudo certo. E o resultado, assim, falando do resultado, quanto tempo a gente vê esse resultado? É imediato, não é imediato? É importante falar disso, Pietra, também, porque os pacientes já querem assim... Sair do consultório, tipo, ai, tô outra pessoa. Exatamente. Nossa, já tô... Não, exige um tempo, né, de recuperação. O paciente fica com edema, fica com inchaço local, pode ficar roxo, isso é normal. A gente precisa, claro, controlar o nosso paciente, mas o resultado final em até 40 dias. Tá, então aí um mês e pouquinho Exatamente. Você já começa a ver. Com 15 dias a gente já tem uma resposta bem importante de tudo que a gente fez. Mas, por exemplo, os bioestimuladores de colágeno, a gente tem o pico de colágeno dele pós 3 meses. Nossa. Exatamente. Então tem que ter paciência. Tem que ter calma. E o pós é chatinho, assim? Porque não, você falou que não dói, então acredito que deve ser bem Sim, tranquilo. Não, é super tranquilo pós de qualquer procedimento. Pode voltar para as atividades. Eu só peço para não bebida alcoólica de jeito nenhum, no pós, não é mesmo? Que é a primeira pergunta que me faz, doutora, eu posso beber no outro dia? Não, posso não uma pode. baladinha? Exatamente. Não pode. Evitar maquiagem no dia da aplicação, exercício físico, os cuidados básicos, vamos dizer assim, de um pós-procedimento. Tá. Então, cumprindo esses cuidados, tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora, outra coisa também que é bem pesquisado na internet, que eu fui ver certinho, as pessoas perguntam sobre a durabilidade desse procedimento. Perfeito. A harmonização orofacial, ela é pra sempre? Ou você tem que fazer ali, né, algumas coisinhas a mais, manutenções? Exatamente. Eu sempre falo pro paciente que precisa fazer as manutenções anuais. Então, depende muito do procedimento. A toxina botulínica dura em torno de 3 a 4 meses, tá? Tem pacientes que sim, duram um pouco mais, mas essa é a média escrito em bula, tá? Ácido hialurônico em torno de 1 ano, de 12 a 14 meses. Tá bom, né? Um tempo bom. Exatamente. Eu sempre falo pro meu paciente, olha, uma vez por ano eu quero você aqui no consultório. Boa, que aí a gente faz a manutenção, pra repor, digamos assim. Não, e Petra, é importante falar que as pessoas falam assim, porque o investimento da harmonização, eu não vou mentir pra vocês, ele é alto sim. Mas os retornos, as manutenções, cai pela metade o valor. Nossa, então porque a gente só quer manter. Então, o paciente hoje precisa de 3 ml para fazer uma projeção do queixo. Na manutenção, a gente vai precisar de 1,5. Então, é só para manter mesmo o resultado. Vai diminuindo, então, conforme vai fazer a manutenção. Exatamente. Quanto mais cedo, melhor? Porque assim, você me perguntou minha idade. Exatamente. E lindamente ela falou que eu tenho 22, gente. Gente, essa grande pele, beijo. essa pele maravilhosa. Eu agradeço, mas eu tenho 27. Só que assim, eu já tô na questão de preciso de um botox, preciso fazer tal coisa, preciso fazer tal procedimento. Perfeito. Em que idade? Eu, doutora Thaisa Malaman, indico a partir dos 25 anos. Tá bom. Tá? Eu acho que antes disso preciso não tem necessidade. 25 anos é uma idade que já começa a reparar mesmo em rugas mais estáticas. A linha de expressão, exatamente, né? A gente já começa a notar umas outras coisas que começam a incomodar. Então 25 anos é uma idade que eu gosto e tenho certeza que você também vai gostar, não é? Vai falar assim, não,
20, não, é muito nova. 20 não é, gente, 20 não precisa. Vê que tá incomodando ali uma linha de expressão, um bigodinho, tá? Vai fazer alguma coisa. A não ser que seja alguma coisa muito funcional, como eu disse, né? Falar assim, tá atrapalhando. Aí entra a mastigação, exatamente. A questão da saúde. Exatamente. A gente sempre tem que avaliar como um todo, mas eu falo muito não no consultório. A gente vai falar sobre isso, porque faz parte do seu método. Mas antes eu queria saber quem pode realmente e quem não pode fazer essa harmonização orofacial, assim, de jeito nenhum. De jeito nenhum? Menores de 18 anos, de jeito nenhum. Nenhum. Não faço. Mesmo com autorização dos pais. Tá mudando muito ainda. Musculatura muda demais ainda. Então, eu não faço. Porque é capaz de crescer. Exatamente. Tem uma diferença. E tem, né? E tem uma diferença. A gente envelhece todos os dias, então muda todos os dias a nossa característica facial. Então, a partir dos 18, sem problemas nenhum, mas como eu disse, eu preconizo sempre com 25. Sempre com 25. E quem realmente deve fazer, assim? Quem se incomoda, quem tem alguma questão de saúde, essas são as pessoas que você indicaria? Então, a partir dos 18 anos, tem uma questão mais funcional, falando, né, mais funcionalmente, aí sim a gente faz uma avaliação e aí entende e não faz o procedimento específico para essa condição. Não engloba outras coisas, né? Por exemplo, bioestímulo. Com 20 anos, a gente ainda não precisa. Então, vai realmente na queixa principal do paciente. É a questão de não deixar nada exagerado. E aí a gente entra pro método Gentle Beauty, certo? Exatamente. Que é o método que a Thaisa criou. Exatamente. Queria que você explicasse um pouquinho sobre esse método. O que te fez criar esse método? Gentle Beauty, Pietra, é um método que eu criei que preconiza a individualidade e a naturalidade de cada um. Hoje em dia a gente vê umas transformações assim que, né, a harmonização facial virou até um pouco pejorativo, né? Falar, vou fazer harmonização facial, a gente já imagina aquele paciente enorme, cheio de preenchedores e tal. E tem gente que faz com qualquer pessoa, não é especialista, não entende. Não entende, então, né? Aí acontece esses casos que a gente vê. Bizarros. Exatamente. Então, esse método que eu criei é justamente pensando nessa naturalidade do nosso paciente, na individualidade. Você é bonita do seu jeito, né? A gente pode alterar algumas coisas. Sim, claro, como eu falei, a gente envelhece todos os dias, mas respeitando o seu rosto, o que ficaria bonito pra você. Então você fala muito não pras pessoas. Demais, Pedro, demais. Porque, infelizmente, hoje em dia, os pacientes chegam no consultório e falam assim, ai, doutor, eu quero ficar com a boca dessa pessoa aqui. Então, deixa eu te contar que Deixa eu te contar que você é bonita do seu jeito. Óbvio que a gente pode melhorar algumas características que te incomodam, mas sendo você. Perfeito. Então, hoje, graças a Deus, o público que me procura, minhas pacientes, elas já estão muito condicionadas aí. Elas já entendem o seu atendimento, né? Já entendem muito bem que a gente não vai exagerar, que eu vou preconizar sempre a naturalidade de todos os procedimentos. E recentemente você inaugurou uma clínica. Exatamente. Fala um pouquinho pra gente sobre essa clínica. Aqui pertinho. Sim! Não, quando ela me falou, eu falei, tô saindo daqui dessa entrevista e tô indo direto. Inaugurei agora o Instituto Simetri. Ele é aqui em Pinheiros. É uma clínica que tem todas as especialidades. A gente tem a odontologia intraoral, extraoral, a gente tem dermatologia, a gente tem um spa dentro da clínica. Que legal. A gente engloba nutricionista, nutrólogo, então é uma clínica bem completa para trazer o benefício para o paciente 360 graus, exatamente. Perfeito. Então, estou muito feliz com a minha clínica. E fazendo mestrado. E quase fazendo uma medicina, ai, que não sei se vem, se não vem. Gente. É muita coisa acontecendo. E com filho. Casado com filho. E ao mesmo tempo cuidando das suas pacientes e dando uma vida melhor para elas. Acho que isso é o trabalho, assim, o dever cumprido, digamos assim. Isso, Peter, é o que me move, né? O paciente voltar ali. Eu crio um relacionamento com o paciente que ele acaba virando meu amigo. Fala assim, ai, doutora, já tem essa proximidade. Sim. E isso é muito maravilhoso. Como que a gente pode te encontrar, então, nas redes sociais? Como que as pessoas podem virar sua amiga paciente, digamos assim? Meu Instagram é @ThaisaMalaman. A minha clínica é Instituto Simetri, @Instituto Simetri. Fica aqui pertinho, Pinheiros. Então eu espero vocês lá, me sigam nas redes sociais, eu falo
todos os dias de procedimento. Tento esclarecer todas as dúvidas no meu Instagram, porque eu amo o que eu faço. Acho que esse também é um diferencial importante. Com toda certeza. Ó, queria te agradecer muito. Amei te conhecer. Eu também. Espero te encontrar mais vezes pra você vir aqui, porque já falaram que você tem assunto demais pra gente falar, pra gente tirar as dúvidas. Sim. Espero que vocês também tenham aí ficado satisfeitos, tirado as dúvidas de vocês. Segue a Thaisa no Instagram, que ela também tá lá disposta pra tirar também as outras dúvidas. Exatamente. Obrigada de verdade, Obrigada, viu? eu. Tamo amei. junto. Ó, Tamo junto. beijo pra vocês. Continuem acompanhando o Caras Bem-Estar, que tem muita coisa vindo por aí. Tchau, tchau.